Porque a educação de base no Brasil, a gente sabe que passa há muitos anos por longos problemas. E esse é um dos problemas que a gente tem na repercussão da sociedade, até na aplicabilidade do direito. Eu acho que é um caminho que está de regressão, doutora. Exato, mas está. É triste falar isso. A gente que trabalha com educação, quem trabalha com a segurança pública, a gente vê flagrantemente isso. Então, eu acredito muito que aí essa já foi uma mudança, uma virada. E eu comecei a ter acesso na minha época, olha, gente, eu falando assim, há uns tempos atrás, né? O pessoal que é novo, eles não sabem lá em Barbacena. O que era o guia do estudante. Porque a gente buscava o guia do estudante. O rapazinho, essa balançada de cabeça, doutora, ela cagueta a pessoa. Ela entrega a gente. Ele faz assim, ó. Meu Deus, lembrei agora, não é isso? Ainda bem que a gente é jovem de espírito. É isso aí. Que é o que mais importa. E aí eu lembro que no Guia do Estudante eu via as carreiras. Eu lembro que a carreira que se assemelhava com o perfil, porque a gente fazia, né, os testes de perfil, era de relações internacionais, porque tinha direito, política e economia. E eram tendências que eu gostava muito. Direito pelo senso de justiça, política por talvez o Grêmio, a influência do Grêmio, desse movimento que naquele momento eu vivi, e a economia por tentar entender esse mecanismo. E aí eu falei, poxa, mas relações internacionais, eu vim de uma origem muito humilde para ser uma diplomata, para pensar em ser diplomata, porque é uma realidade muito fora, né, da nossa realidade. Não que não possa, mas ia levar muito tempo. O que eu ia fazer para viver até lá? E aí eu descobri que, dentro do direito, eu tinha muito mais afinidade, porque o direito é um leque de oportunidades lindo. Eu falo para todo mundo deve fazer uma faculdade de direito, mesmo não querendo seguir uma carreira jurídica, para se tornar um cidadão melhor, porque foi o que eu me tornei depois da faculdade de direito. E aí eu comecei a trabalhar com os meus 15 anos já na área jurídica. Então, eu já frequentava fóruns, já ia, uma office girl eu era, né, na época. Então, eu ia lá no Fórum Federal, da Paulista, e eu me encantava, né. Depois, eu dava uma fugidinha para ir nas rádios que eu gostava de ir na Metropolitana, na Kiss FM, para pegar uns adesivos, né. E a gente ia lá, eu ia conhecendo lá. E aí, foi onde eu comecei a me envolver. Eu ia para os cartórios fazer serviços, né, esses serviços mais burocráticos. E aí eu fui me envolvendo, aí que eu busquei a faculdade de Direito. Então, aí eu fui, eu lembro que eu prestei a Unesp, que eu ganhei a inscrição da minha escola, porque eu tive uma pontuação lá no exame, né? Que era o exame que eles faziam, era o Saresp, se não me falha a memória. E aí eu consegui, só que a Faculdade de Franca, eu fiquei na lista de espera, era muito longe, eu não tinha condições financeiras, porque era integral, enfim, tinha muitas coisas. Então aí eu fui fazer, estava morando em Guarulhos nessa época já, né, morei porque eu fiquei uma época da minha vida em Santo André estudando morei com a minha avó por conta dos meus pais. E aí eu estava já em Guarulhos de volta. Aí eu fui fazer a faculdade, fui na Universidade de Guarulhos, lá em Guarulhos. Aí eu me encantei. Aí foi maravilhoso. E eu comecei eu era lojista, trabalhava no shopping na época para pagar minha faculdade e tudo. E aí dentro da loja, eu já ficava buscando soluções jurídicas para ajudar o meu empregador. Então, eu já tentava qualificar os profissionais, eu dava treinamento gratuito. Então, eu fui buscando isso. Então, eu acho que o direito ele sempre caminhou lado a lado. Quando eu me formei, em 2012, na faculdade de Direito, eu tive certeza que era o que eu queria. Aí, eu tive que me programar um pouquinho antes, durante a faculdade, para eu poder guardar dinheiro para estagiar. Fui estagiar nos últimos anos. E aí eu tive plena certeza de que eu seria advogada. E assim, advogada mesmo. As carreiras, elas são muito bonitas, tudo, mas uma coisa que me encontrou no meio do caminho foi a docência. A docência, depois que eu me formei, ela basicamente apareceu na minha vida de uma forma muito inusitada. E eu hoje, Haroldo, não me vejo advogando sem lecionar. Então, hoje eu leciono nas pós-graduações no Brasil. Também já lecionei por mais de 10 anos na graduação em Direito.
E advogo desde sempre. Eu brinco que desde antes de eu me formar, eu já tive contato com o direito, então a minha experiência jurídica é maior do que a minha advocacia. E é muito gostoso. O direito do trabalho, o direito previdenciário, o direito tributário está sempre no meu entorno, porque hoje eu advogo para empresas. Então, as empresas têm hoje uma necessidade mais ampla. A gente tem que fornecer para as empresas soluções dentro do direito que vão trazer essa economicidade, que vão trazer todo esse envolto. Então, assim, mas tem muita história aí nesse meio do caminho. Quando você fala